Na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouco da área de trabalho do SketchUp 2020 e conhecer um pouquinho das ferramentas dele. Aqui, como vocês podem ver, tem as ferramentas que a gente usa, né? E aqui alguns comandos também que a gente vai usar. A primeira coisa que eu gosto de fazer é aumentar um pouco o número de ferramentas disponível aqui para gente. Porque com o passar das aulas, e até mesmo quando vocês forem trabalhar com isso, vocês vão perceber que esse tanto de ferramenta aqui não é suficiente. É melhor ter mais à vista, pelo menos é o meu jeito de trabalhar. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em visualizar, vou em barra de ferramentas. Aqui tem todas as ferramentas possíveis. E vou aqui em conjunto grande de ferramentas. E elas aparecem aqui do lado. E clico em fechar. Pronto, aqui eu acho que fica a quantidade razoável de ferramentas para se trabalhar. Então vamos conhecer cada uma delas. Vocês devem ter percebido que o SketchUp ele é bem assim intuitivo, autoexplicativo. Por quê? As ferramentas elas têm o desenho, o próprio desenho delas já é a função dela, né? Por exemplo, aqui o lápis, ele já diz, né, linha. Quando você põe o mouse em cima, já aparece o nome da ferramenta e embaixo a descrição do que a ferramenta faz. E ao mesmo tempo, aqui embaixo já aparece o que a ferramenta faz. Por exemplo, vou clicar aqui no lápis. Aqui embaixo já vai aparecer o que é para você fazer. Então tá, selecione o ponto inicial. Próximo passo, selecione o ponto final ou digite o valor. Muito fácil, né? Vamos olhar todas as ferramentas então, um pouquinho de cada. Então, esse aqui é o lápis que faz a linha. Ela faz linhas em todas as direções. Para a gente saber se está indo reto ou não, ela fica de cor diferente. Repare aqui, ó. Se você arrasta para cá, vocês viram que apareceu no eixo vermelho ali, ó. Então quer dizer que está vindo nesse eixo vermelho. Se eu venho para cá, então tá no eixo verde. Puxa para cima, então tá ali no eixo azul. Tá vendo que eu vim um pouquinho pro lado e ficou cor de rosa? Tá perpendicular à face aqui da calça da mulher que está desenhado ali. Então, quando vocês estiverem desenhando no SketchUp, muito cuidado, gente, com a imprecisão do desenho. Porque quando vocês estiverem desenhando, a linha ela vai ser atraída para ser perpendicular ou paralela a alguma outra linha ou a alguma outra face. Então, às vezes você queria que fosse aqui paralela ali o eixo azul, só que por um momento você entortou um pouco e fez isso. Ela não está mais reta, ela não está mais a 90 graus ali com o chão. E se você não percebeu, você faz todo o seu desenho torto. Então, cuidado, porque isso aí pode gerar várias imprecisões, vários defeitos no desenho. Por isso que eu falo, assim, que SketchUp é um programa para você modelar, não para projetar. Porque no projeto não pode ter esse tipo de imprecisão. Na modelagem até dá para tolerar um pouco mais, no projeto não. Então, muito cuidado quando estiver desenhando para isso. Vocês também repararam que quando eu fiz aqui com a linha, eu fiz aqui um polígono, fechei aqui um retângulo, ela ficou cinza aqui dentro, né, do retângulo. O que quer dizer isso? Que eu fechei uma forma geométrica perfeitamente, né, não ficou nada vazado, e aí formou aqui uma outra forma geométrica fechada. A próxima ferramenta aqui é o desenho à mão livre. A gente usa muito pouco, eu acho, no desenho arquitetônico. Mas é simplesmente você clicar e ir arrastando mesmo, desenho à mão livre. E no final tem que grudar as pontinhas ali, né?
Porque quando você fecha o desenho, quando você liga o ponto inicial ao final, ele cria uma face, né? E aí cria uma forma ali, né, geométrica. E você pode arrastar ela para lá e para cá. É bem pouco usado isso daqui. Essa outra ferramenta aqui, o retângulo, é só para agilizar mais, ao invés de você ficar desenhando com a linha. Os 4 lados do retângulo, você pode desenhar aqui. Você pode desenhar à mão livre, mas isso aqui raramente vai acontecer. Na verdade, quando você estiver fazendo um desenho lá no seu projeto, alguma coisa assim, você vai ter as medidas do retângulo. Então, como é que você faz para pôr as medidas no seu retângulo? Você vai digitar, você vai clicar, selecionando o primeiro canto, né? E aí você vai colocar da seguinte forma: você vai digitar a primeira medida. Por exemplo, eu quero que o meu retângulo tenha 30 centímetros de um lado, então vou digitar 0,3, ponto e vírgula, 40 centímetros do outro lado, 0,4. Enter. Pronto, feito o meu retângulo de 30 centímetros por 40 centímetros. Isso acontece porque eu sei que o meu SketchUp está configurado para metros. Se acontecer de você não ter certeza se o seu SketchUp não está configurado para metros, ou você não está usando o seu computador, você está no seu estágio, alguma coisa assim, e você não tiver certeza, o que você pode fazer? Você pode digitar a unidade de medida ali na frente. Então, você coloca ali 0,3 metros, ponto e vírgula, 0,4 metros. Enter. Mesma coisa, tá vendo? Dá certinho. Ele é um pouco mais flexível com o AutoCAD, tá? Você pode digitar se é metro, se é centímetro. Você pode digitar também em centímetro, colocar cm também, que ele entende também. Próxima ferramenta. Retângulo giratório. Eu também uso bem pouco isso daqui. Você desenha faces retangulares com 3 cantos. Então, praticamente, você vai fazer o seguinte: você vai desenhar o canto do retângulo. Você vai como se desenhar um lado e você vai extrudar ele, como se desenhasse o menor lado e puxasse ele, tá vendo? Próximo, círculo. O círculo tem um segredinho bem útil. O círculo você seleciona o ponto central e depois você digita o valor do raio. Mas ele tem um segredo para uma boa modelagem, um bom render depois. Se você vai fazer um círculo bem grandão, repara que quanto maior você faz, ele vai ficando com uma resolução baixa, tá vendo? Que ao invés de parecer um círculo, parece uma figura geométrica com vários lados. Não fica feio? Isso daí, depois, se você faz um sólido, olha, ele fica meio feioso, sabe? Então, para melhorar isso daqui, a gente tem um truque. Deixa eu só apagar para organizar aqui, né? Quando a gente seleciona ali para fazer o círculo, se a gente olhar aqui no cantinho de baixo, tá escrito lados. Porque no SketchUp não existe um círculo de verdade. Existe um polígono com muitos lados que a gente considera círculo, mas nunca é um círculo perfeito. Então ali a gente está fazendo, na verdade, um polígono com 24 lados. Então, se eu quero um círculo com uma resolução muito boa, eu coloco lados pra caramba aqui. Então, eu vou pôr ali 80 lados. Então, esse círculo, eu posso fazer ele muito grande, que a resolução dele vai ficar muito boa. Ó. Eu posso dar zoom aqui na bordinha dele, que nem... dá pra ver ainda os lados. Mas ele é muito grande, ó, olha o tamanho da pessoa.
Enfim, tem os prós e tem os contras. Quanto mais lado eu coloco, mais perfeito fica a minha maquete eletrônica. Porém, mais pesada ela fica para exportar para um outro software que faz render. E aí, quanto menos lados eu coloco no círculo, mais leve fica para o software que faz render, porém mais feio fica a aparência final. Então você tem que pesar isso daí, pôr na balança aí se você fica mais tempo renderizando, se seu computador aguenta, tem que fazer uma média aí, beleza? Não esqueçam de mudar, porque eu acho que 24 lados é uma resolução bem baixa, assim, eu acho que tem que ter pelo menos uns 50 lados. Esse outro aqui, polígono, na verdade, aí é como se fosse um círculo, só que aí com menos lados. Por exemplo, aqui já começa com 6 lados. Aí você faz um polígono e coloca o raio também desse aqui, tá? Em que esse polígono está circunscrito. Essas outras ferramentas são os arcos. Eu não vou ficar explorando arco por arco também, porque na verdade, para desenho arquitetônico, para modelar as plantas de vocês não vão usar tanto o arco. Porque na verdade vocês vão pegar esses desenhos meio que prontos já do AutoCAD, vocês vão importar os desenhos prontos já. Mas na verdade são arcos que você faz, cada um de uma forma. Esse daqui você pega uma ponta e outra e puxa ele, espicha ele. Esse daqui você faz tipo um queijinho, um Pac-Man. Esse daqui você faz ele como se ele já fosse fechado já. E essas ferramentas aqui, daqui para baixo, não são mais de desenhar. Essas ferramentas aqui são ferramentas de lidar com o desenho, com as coisas já desenhadas. Essas daqui para cima, aqui dessa caixinha aqui, são ferramentas de desenho. Essas dessa caixinha são ferramentas de você mexer com o desenho, tá? Que fique bem claro isso na cabeça de vocês. A primeira ferramenta que tem aqui nessa caixinha de baixo aqui é a ferramenta de mover. Então, o que ela faz? Move, prolonga, copia, serializa, entidade selecionada. Eu acho importante a gente explorar o que está escrito aqui, porque, na verdade, ela não só move, ela faz outros truques também. E, às vezes, a gente não explora tudo o que ela tem para oferecer. Então, vamos ver tudo que ela tem para fazer. Vou colocar uma linha aqui, uma linha no eixo verde, e vamos ver o que ela tem para fazer. Se você não selecionar nada, você vier com ela pura, pegar a cruzinha aqui, colocar na ponta da linha e ficar puxando, ela vai prolongar essa linha. Ela vai ficar puxando, prolongando, esticando essa linha. Então, isso é bom se você souber o que está fazendo. Mas se você não souber o que está fazendo, se você não percebeu que esqueceu de selecionar o objeto, se você não percebeu que clicou no objeto, isso aí pode ser ruim. Então tem que prestar atenção. Se você quer mesmo isso, se você quer esticar a linha, então tá ótimo. Se você esqueceu, se você não percebeu, então não. Agora, se você colocou a cruzinha em cima do objeto, ele ficou azul, aí você arrasta ele, aí você vai mudar ele de lugar. Aí essa ferramenta vai cumprir a função de mudar de lugar e não de estender, esticar e aumentar de tamanho. Vamos testar num retângulo? Então eu tenho um retângulo lá. Se eu não seleciono nada no retângulo, só coloco aqui no cantinho e puxo, olha o que eu faço com o meu retângulo. É como se o retângulo meu fosse, sei lá, uma massinha e eu estivesse puxando e esticando ele. Quando é de propósito, tudo bem. Tá feito. E quando não é? Quando eu queria só mudar meu retângulo de lugar. Quando eu quero só mudar meu retângulo de lugar, o que eu faço? Eu vim aqui na minha flechinha, que é selecionar. Seleciono meu retângulo. Selecionei a linha junto.
Vou aqui na minha ferramenta de mover e eu arrasto o meu retângulo para onde eu quero. É chato ficar selecionando o meu retângulo e selecionando linha junto, ou eu tento selecionar de lá para cá e não seleciono tudo, aí eu fico clicando e sobra coisa para trás e não vai tudo. É chato. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Quando a gente vai trabalhar com formas geométricas, com volumes, com planos, façam grupos. Rapidinho você clica 2 vezes no meio dessa forma geométrica, clica com o botão direito e cria um grupo. Pronto. Então você vem aqui e arrasta para onde você quiser. Beleza? Mas não é só isso que a nossa ferramenta de mover faz, né? Ela move, ela prolonga. Isso aí a gente já fez. O que mais que ela faz? Ela copia e ela serializa. O que é copiar? Se você coloca ela aqui em cima e olha ali para baixo, na ferramenta ali embaixo, que está escrito aqui. Se você aperta o Ctrl, ativa e desativa a cópia. Então vamos lá. Se eu apertar o Ctrl, você vê que aparece uma cruzinha ali do lado, né? O que acontece então se eu clicar e puxar para o lado? Fiz uma cópia. Pronto. Explorei então a nossa terceira função da ferramenta mover. Qual que é então a nossa quarta função ali? Serializa. Como é serializar então? Fazer em série. O que eu faço então para fazer em série? É a mesma coisa que copiar. Eu coloco Ctrl, puxo para baixo como se estivesse movendo e eu pego e coloco asterisco quantas vezes eu quero repetir essa ação. Pronto, copiou 5 vezes. Isso aqui é muito útil quando a gente vai fazer, por exemplo, pilares, telhas, quando for fazer interiores, alguma coisa tipo cadeiras, poltronas, coisas que tem que repetir em série mesmo. Então, guarde bem essa ferramenta aqui que vai ser muito útil para vocês no futuro próximo. Então é isso, explorado então as 4 utilidades da ferramenta mover, que não só move, né? E vamos para o próximo. Não menos importante, o empurrar e puxar. O que faz o empurrar e puxar? Empurra e puxa. Então, o empurrar e puxar, ele transforma as formas que está em 2 dimensões em 3 dimensões. Então, transforma o retângulo num cubo, por exemplo, um quadrado num cubo. Então, vamos aqui, uma forma qualquer. Ela está em 2 dimensões. Tá vendo que ela não tem altura? Ela só tem 2 dimensões. E aí, a gente usa essa ferramenta para dar a terceira dimensão nela. Então, ela puxou ali para cima. Ela também empurra, tá? Se eu quiser desenhar uma outra forma aqui nela, e eu quiser fazer um furo, eu também faço. Se esse furo quiser varar até aqui, também faz com essa ferramenta. Então, é basicamente isso. A próxima. Rotar. A rotar também, ela é bem parecida com essa aqui, que é a mover. Ela também faz as 4 coisas da mesma forma que a mover. Eu vou fazer bem rapidinho, porque é muito parecida. Então, ela também gira, prolonga, copia e serializa. Da mesma forma que o mover, só que ela faz tudo girando. Então, vamos lá.
ela gira copiando e ela gira copiando serialmente. A mesma coisa, então, que o mover, a gente também usa bastante, tá? Usa bastante para colocar a vegetação, usa para humanização também, de maquete eletrônica, para várias coisas. É bem útil. Eu acho que é mais fácil de usar que no AutoCAD, que o AutoCAD também tem uma ferramenta parecida com essa, mas acho que essa aqui é um pouco mais fácil de usar. A próxima ferramenta é essa daqui, Siga-me. O que ela faz? Ela faz a mesma coisa que esse de cima, o empurrar e puxar, só que ao invés de empurrar e puxar em linha reta, ela vai fazer com que o objeto seja empurrado e puxado, mas seguindo uma direção específica, seguindo uma aresta de um objeto já existente. Então, eu coloquei aqui o desenho de uma calçada para exemplificar um dos usos dessa ferramenta. Então, aqui está a calçada. E o que eu quero acrescentar na calçada? O meio-fio, aqui. Então, eu desenhei aqui no cantinho o perfil do meio-fio. E aí, eu quero puxar ele de forma que aqui na esquina, ele acompanhe a esquina, ele faça essa curva aqui. Porque se eu usar a ferramenta de empurrar e puxar, ele vai vir reto e vai passar reto aqui da esquina. Ele não vai acompanhar aqui essa curva da esquina. Então, para acompanhar a curva da esquina, eu uso essa ferramenta, então, de Siga-me. Então, vamos lá. Fiz um grupo, tá? Aí aqui tá o objeto que eu quero empurrar e puxar. Clico na ferramenta Siga-me. Clico aqui no meio. E aí você vai levar o mouse para a aresta que você quer que guie o seu desenho. Então, eu coloquei aqui essa aresta de cima, e aí é só ir puxando. Aí, quando chegar aqui, ela vai mudando de direção, ó, vai acompanhando as arestas. Até o final. Tá vendo, então, que eu fiz um meio fio aqui para a calçada? Aquela forma que eu tinha aqui no começo, né, como se fosse o perfil do meio fio, eu puxei acompanhando a borda ali da calçada, fez a curva acompanhando aqui o formato da calçada e finalizou aqui. Então, essa é a ferramenta de Siga-me. A próxima ferramenta é a ferramenta de escala. Então, o que ela faz? Ela vai mudar a escala, o tamanho do objeto que você estiver selecionando. Esse objeto ele pode ser um volume inteiro, que nem esse daqui, uma face ou uma face de um volume. Então, eu vou dar o exemplo de cada uma delas. Então, aqui eu tenho uma face. Eu seleciono ela inteira. Como tá um grupo, é só clicar uma vez, tá? Seleciono a face e eu clico na ferramenta, vai aparecer esses pontos. Como é uma face bidimensional, vai aparecer só esses pontos aqui. Então, como que eu faço para aumentar ou diminuir a escala? Eu posso puxar os pontos assim para aumentar, para diminuir. Se eu quiser fazer de forma uniforme, eu coloco Ctrl e aí a escala vai ser mudada concentricamente, tendo como referência o centro. Também pode mudar assim, se eu aperto o Ctrl, né? Ali fica fixo o centro da figura. O que acontece quando eu vou fazer, então, num sólido, num objeto tridimensional, que nem esse aqui tá em grupo. Então, eu clico uma vez só, clico ali
no botão de escala. Vou ter mais guias, né, para fazer essa escala do objeto. Aqui é a mesma coisa, o conto, se eu pressiono o conto, ele fica ali o centro como referência, né? E o que acontece, então, quando eu estou aqui com um objeto que ele não está em grupo? O que eu posso fazer? Eu posso selecionar só uma face dele e fazer e alterar a escala só em uma face dele. Qual que é o efeito disso? Vamos lá. Vou pressionar o Ctrl para a escala mudar, tendo como referência o centro, tá? E aí eu posso fazer formas assim, ó. E aí eu posso ir desenhando a forma do jeito que eu achar conveniente. Outra função também da ferramenta de escala é quando você quer inverter um objeto. Eu peguei aqui um bloco de uma porta, pronto, no armazém 3D, e vamos supor que eu quero inverter ela. Eu quero que ela fique com a maçaneta para esse lado. Então, como que eu faço isso? Eu seleciono o objeto, clico aqui em escala, e aí tome muito cuidado para não pegar essas guias aqui da diagonal. Tome bastante cuidado para pegar sempre a guia do meio, tá? Do meio do objeto. Então, você clica aqui e aí você vai fazer a escala do objeto como se você fosse diminuir tanto ele que você tivesse que virar do avesso. E aí o objeto fica invertido. Como eu vou garantir que esse objeto fique do mesmo tamanho? Só inverta. Eu vou digitar menos 1. Então quer dizer o quê? Que o objeto manteve o tamanho, porque está 1, só que negativo, ou seja, ele virou ao contrário, ele inverteu. Quando eu quero aumentar usando uma escala exata, então eu clico no ponto aqui, vamos supor que eu quero aumentar isso daqui em 20%. Então eu coloco ali na guia, né? E eu digito aqui 1,2. Eu aumentei 20% do tamanho do objeto. A última ferramenta, então, aqui dessa categoria de ferramentas é a equidistância. A equidistância, ela tem uma ferramenta bem parecida no AutoCAD. Então, o que é essa equidistância aqui? Você vai pegar um plano, clicar no meio dele. Se você quiser desenhar a mesma figura de uma distância igual em todos os lados para dentro da figura. Então, aí você digita a medida. Eu vou colocar 15 centímetros, como se fosse a largura de uma parede. Ou você pode clicar aqui na figura e arrastar o mouse para fora. E aí vai desenhar a mesma figura, só que a uma distância ali igual para todos os lados, só que para fora da figura já desenhada. Vou colocar também 15 centímetros. Essa ferramenta ela pode ser usada em qualquer figura, tá? Não só no quadrado ou no círculo, em qualquer figura que você desenhe. Então, você pode pôr para dentro, pode pôr para fora. Para dentro, para fora. Se você não quiser ficar digitando toda vez a mesma medida, você clica 2 vezes, ele vai repetir a última medida, tá? Isso aqui é muito útil para fazer escada. Bom, são essas as ferramentas por agora que eu acho mais importante conhecer. Num outro vídeo, a gente vai conhecer as outras ferramentas que ainda tem aqui ao lado, que seria as de medida e as de visualização.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo.